Bom, pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre esse equipamento. É uma máquina R490, com a marca personalizada aqui da Saber Eletrônica. Nós resolvemos comercializar essa máquina em relação ao custo-benefício do equipamento. Então eu vou estar explicando aqui o funcionamento dessa máquina, as diferenças entre uma e outra, e por favor deixe os comentários de vocês aí embaixo para mim saber a opinião de vocês, porque assim da próxima vez a gente pode começar a pensar em trabalhar com outros tipos de equipamentos também, tá certo? Outras marcas, outros modelos. Nosso curso aqui, para quem comprar a R490, será um curso diferente desse que é gratuito aí, está disponibilizado, que a gente está vendo aqui. Vai ter um curso específico para a máquina, com algumas técnicas e dicas próprias para a R490, tá? Quem quiser fazer o curso presencial aqui com a gente, eu mesmo que vou ministrar um curso, vai ser um prazer te receber. E o curso vai ter duração de 4 horas, 8 horas, 24 horas se for necessário. O curso vai ter uma duração da seguinte maneira: desde que você aprenda e faça BGA corretamente, aí você vai poder concluir seu curso e ir embora aqui fazendo o que você aprendeu de maneira garantida. Você não vai sair daqui com dúvidas e com medo de chegar na sua empresa e não saber o que fazer, tá certo? Então esse é um grande diferencial. Eu sei que tem muita gente que já faz BGA, né? Já tem outros métodos de fazer e não precisa do treinamento. Outras pessoas já têm um certo conhecimento e só com a videoaula vai ser o suficiente, mas tem gente que está iniciando e precisa colocar a mão na massa. O treinamento vai ser voltado para que você saia daqui fazendo BGA com toda a segurança. Nós vamos fazer quantas placas forem necessárias para você sair daqui um craque e fera no assunto, tá? Nós temos 12 anos aí de experiência no mercado com solda BGA, com reparo de notebook, reparo de placa de vídeo também, há algum tempo a gente já faz. Tudo isso daí a gente vai estar repassando para vocês as técnicas de como fazer esses reparos, ok? Vamos agora falar um pouquinho dessa máquina aqui. Essa máquina aqui é uma máquina R690, ela é um modelo um pouco inferior à R690, tá? Mas se ela é um pouco inferior, por que a gente está comercializando? Porque ela tem um custo de aproximadamente R$ 1.800 a R$ 2.000 a menos que a R690. Isso eu estou falando no mercado de uma forma geral, tá certo, pessoal? Então, com quase R$ 2.000, você praticamente monta a sua bancada. Você compra a sua estação de solda, de retrabalho, você compra uma fonte assimétrica, você compra estêncil, malha, fluxo, todos os insumos que é necessário para fazer o retrabalho. Então, assim, na minha opinião, isso é a minha opinião pessoal, gente, né? Cada um tem a sua opinião. Eu acho que vale mais a pena você estar investindo no equipamento que vai fazer o trabalho de uma forma segura, com tranquilidade, do que você investir numa máquina mais cara que tem alguns detalhes a mais que essa, só que no final das contas, o que importa é realmente os bocais de cima, de baixo e a área de aquecimento. Isso não perde nada. Alguns detalhes que eu vou estar explicando para vocês, no meu modo de ver, não vale essa diferença de valor. Bom, pessoal, eu vou falar agora um pouco sobre a R490, que é a máquina que a gente vai estar comercializando aqui. Vou falar principalmente das diferenças da R490 para a R690, ok? Então, essa máquina aqui, ela tem o bocal superior, que você pode utilizar os bocais que são colocados através de magnetismo. Então, o sobe e desce aqui, e você ajusta ele na regulagem que quiser. Aqui embaixo também você coloca o bocal maior, e aqui do lado você tem um rotor que você faz o ajuste de altura, até ficar próximo da placa, ok? Aqui nós temos as regulagens para fazer o sobe e desce, e aqui, soltando, você tem essa regulagem para frente e para trás, tá? Aqui do lado nós temos também um parafuso que trava esse movimento aqui, ó. Eu travo aqui, ó, ele trava esse movimento. Eu solto aqui, ele faz o movimento. Temos também um parafuso que faz o fim de curso aqui desse bocal. Então você coloca aqui e ajusta até o máximo que você quer que ele desça, para não encostar na placa, não bater na placa. Isso aqui é um parafuso de segurança. Temos um LED aqui, temos o suporte,
que ele se movimenta essa parte individual, essa outra parte também individual, e aqui você prendendo e soltando esse, você movimenta toda a área, tá? Esses suportes aqui são suportes anti-empenamento, então quando você colocar a placa aqui, isso daqui serve para auxiliar para que a placa não empene. A maioria das placas não se utiliza isso, mas algumas placas mais frágeis a gente utiliza sim, para ajudar a não empenar. Esses clamps aqui, ó, eles têm uma presilha bem fininha para você colocar a placa pelos furos, ou esse formato de jacaré aqui, para você colocar a placa e espetar aqui. Também tem uma ranhura aqui nesse suporte, que você pode colocar a placa diretamente aqui. Se a sua placa não for quadrada, retangular, você pode estar usando esse daqui também, tá? Então essa parte aqui de movimentação é isso. Aqui nós temos um cooler lateral, para quando a placa termina o processo, fazer o resfriamento da placa, né? A refrigeração. E aqui nós temos a parte de controle, tá? Aqui é o controle onde nós traçamos o perfil para fazer o retrabalho que a gente precisa, isso depende da placa e do chip. E traçado o perfil, o que acontece? Você aperta o Start, segura e a máquina começa a funcionar, ok? Quero parar aqui que eu só mostrei para vocês verificarem. Então, dei o stop, a máquina já desligou, ela está com o cooler acionado, mas ela já parou o processo de aquecimento. Essas resistências aqui, o conjunto dessas resistências infrared, elas têm uma potência total de 2.000 watts e o bocal superior e o bocal inferior tem uma potência de 800 watts cada um, tá? Totalizando aqui 4.000 watts de potência, que é mais do que o suficiente de aquecimento para a gente fazer os nossos trabalhos. Então eu vou falar um pouco da diferença entre a R490 e a R690. Talvez, na minha opinião, a principal diferença é o comando aqui, o comando de controle. A R690 ela tem um painel touch, então você clica na tela e faz a programação e todo o controle é touch. Essa daqui não, é por botão, então você tem que apertar o botão. Então isso é uma diferença muito grande? Sim. Só que depois de programado, e para programar tanto em uma máquina como na outra, você demora de 3 a 5 minutos no máximo. Depois que você programou e traçou o seu perfil, você vai fazer o que eu fiz, apertar o Start. Então assim, é uma diferença grande, porém, na prática, não vai ter uma interferência no trabalho. Isso é um dos motivos que eu optei a trabalhar com a R490. A R690 ela tem um botão de emergência, nunca foi utilizado. Trabalho com essa máquina há muitos anos, nunca foi utilizado. A gente tem também na R690 um termopar que vai acoplado, que ele é utilizado quando a gente vai traçar o perfil na placa, né, no chip que a gente vai fazer. Só que isso é traçado, quando você traça o perfil, depois de traçado, na verdade, você não precisa mais ficar colocando o termopar. E você pode usar o termopar no multímetro externo. Você faz a aferição no multímetro externo e você consegue também fazer a aferição. Então, isso não é um impedimento e nem atrapalha. Basta você ter um termopar, acoplar ele no multímetro e fazer a aferição. O termopar não custa também muito caro, custa 20, 30 reais um termopar de fio fino, tá? A máquina R690 tem 2 LEDs, mas essa máquina aqui, o LED, tanto nessa como a outra, o LED é apenas para visualização. Um LED é mais do que suficiente para você enxergar a placa aqui. Não acho necessário 2 LEDs. O laser que tem na R690 é um laser que vai nessa parte aqui, ó. Então ele mira na placa aqui. Ele te ajuda nessa parte desse alinhamento desse eixo aqui. Por quê? Porque nesse eixo aqui você sempre vai ter que ficar olhando do lado, porque o laser, cada placa muda de lugar. Você vai colocar uma placa aqui, o laser vai estar aqui, na outra placa o laser vai estar aqui. Então você também vai ter que olhar do mesmo jeito. Então assim, não faz também tanta diferença. Basta você olhar por baixo aqui, ver se o chip está centralizado aqui e na lateral também. Não vai mudar nada no processo. Então pessoal, basicamente é essas diferenças. A R690 é uma máquina melhor? Sem sombra de dúvidas, porque ela tem esses detalhes que ajudam. Só que a parte principal, que é o aquecimento inferior, superior e a área de aquecimento, elas fazem o mesmo trabalho do mesmo jeito. Por que eu não trabalho aqui, por exemplo, com uma IR9000?
Porque ela não tem o bocal inferior e o aquecimento dela é por infrared. Eu não acho legal, eu não compraria essa máquina e também não venderia. Porque a falta do bocal inferior é muito importante e também o calor por infrared não é legal. Entendeu? E se você compra uma R9000 para depois você vender para passar para uma máquina melhor, é mais difícil. Essa máquina aqui é uma máquina que você pode comprar e você não vai precisar em trocar ela tão cedo. Você vai com certeza recuperar seu investimento e ganhar muito dinheiro. Eu te garanto que você faz o trabalho de beijar com essa máquina com toda a qualidade do mundo. Ok? Então agora nós vamos falar um pouquinho das ferramentas. Além da máquina, quais ferramentas que a gente precisa para trabalhar com BGA. Vamos lá, pessoal. Então a gente vai começar aqui pelas escovas. Aqui nós temos um jogo de escovas. Para que é isso? Para a gente limpar o fluxo que fica na placa, no chip, né? Para dar uma lustrada. A gente coloca álcool isopropílico e usa as escovas. Os tamanhos aqui são diversos. Cada um gosta mais de um tamanho diferente. Depende também do que você vai fazer. Eu coloquei dissipador aqui porque isso é uma parte muito importante, tá, gente? Às vezes a pessoa faz o trabalho tudo e na hora de colocar a parte de refrigeração para funcionar corretamente, não faz. Então nós temos aqui essas borrachinhas, né? Uns conhecem como chiclete, mas na verdade o nome correto disso aqui chama elastômero, thermal pad o pessoal costuma chamar. Ele tem de várias medidas, né? Vários tamanhos. Nós temos também vários tipos de pasta térmica. Então tudo isso daí faz diferença. Depois que você faz o serviço, você tem que deixar a parte de refrigeração muito bem feita, para que o serviço não retorne. Porque se tiver um sobreaquecimento no equipamento, ele vai retornar ao trabalho. Tá? Aqui é um dissipador, ó, vocês podem ver que no lado do cristal usa um thermal pad, né, um elastômero, e no lado do cristal do processador usa pasta térmica. Então são vários detalhes que quando você vai fazer o reparo, você tem que se atentar. Para depois, na hora de montar, fazer a limpeza direitinho, você fazer o serviço corretamente. Aqui nós temos um jogo de pinças, né? Cada uma tem um diferencial, né? Essa aqui é uma ponta de agulha, menorzinha. Essa daqui é uma ponta curvada. Então a gente usa bastante esses tipos de materiais para fazer o trabalho. Aqui eu tenho uma extratora de dentista, que eu gosto muito. Isso daqui é uma ferramenta que eu não abro mão. Aqui também eu estou utilizando bastante isso daqui, para passar fluxo, para remover o estêncil da placa. Aqui nós temos... esqueci do paninho. Nós estamos trabalhando com esses paninhos aqui, pessoal. Isso daqui, quando você vai limpar o chip e a placa, ele não solta nada de fiapo. E você pode usar ele várias vezes. Inclusive esse paninho você pode usar para limpar a tela de celular, tela de notebook. Você pode usar para várias outras coisas, tá? E para limpar a placa, limpar chip, isso daqui não tem coisa melhor, tá? Eu achei que foi excelente a aquisição desses paninhos. A gente comercializa aqui também. Nós temos aqui, ó, vários chips, né? O serviço de solda BGA, para quem está vendo o vídeo e não tem familiaridade, é o quê? É um serviço que você remove um componente desse da placa, ele é soldado na placa por esses contatos por esferas, tá? E ele vai assim na placa. Então a gente dá um calor com a máquina, um calor traçado com o perfil correto, para que não danifique nem a placa nem o chip. A partir de que a gente atinge o ponto de fusão da solda, nós removemos o chip da placa, e aqui que nós vamos fazer todo o trabalho para recolocar na placa novamente, porque essa solda é onde apresenta o problema, ou muitas vezes, né, muitos casos, o próprio componente danifica. Então eu peguei aqui para mostrar para vocês que cada chip ele usa um estêncil diferente, né? A gente precisa de vários estêncios porque tem vários chips no mercado e cada chip tem um estêncil correspondente. Os estêncios, eles são do formato das esferas aqui, ó, correspondentes ao chip, justamente para você colocar as esferas, tá? Então nós temos os estêncios menores. Esses estêncios menores, você pode colocar calor em cima deles, que eles não empenam, tá? Desde que ele não seja muito grande, começa a passar de um tamanho maior, também você corre perigo, mas ele é comercializado dessa forma, suportam calor. Esses daqui já são maiores, eles não suportam calor. Então quando você trabalha com esse estêncil aqui, você tem que remover o estêncil e aplicar o calor no chip sem o estêncil no lugar, tá? Então
Tem aqui 80 por 80, 90 por 90, que aí depende do suporte que você está usando. E tem os chips que suportam calor. Suporte, também a gente tem vários. Ó. Tem esse daqui, que é uma espécie de Morse. Então você abre aqui, coloca o chip, né? Fecha, aperta o chip. E se você for trabalhar com o stencil grande, você coloca aqui e o stencil vai vir aqui no meio. Né? No caso desses daqui, ó. Na verdade é esse daqui que é o maior aqui, ó. Então você coloca ele no meio aqui, tira esses parafusos. E aí depois que você colocou as esferas, você levanta e dá o calor no chip. Aqui nós temos um outro suporte, que é um suporte articulado. Esse aqui é um suporte muito bacana também, tá? Que você trabalha dessa maneira aqui, ó. Ele é magnético. Então você coloca aqui o stencil, alinha no chip e coloca aqui. Eu só estou mostrando bem superficial, pessoal, para vocês saberem que tem vários modelos. Tem esse outro aqui que eu gosto bastante, né? Que ele é por trava, tá? Você coloca o chip aqui e trava. Tem muita gente que tem dificuldade com esse, mas eu particularmente gosto. Tem esse menorzinho aqui que eu já particularmente não gosto de trabalhar, tá? Que ele é muito... Depende da mola aqui e tal, eu já não gosto desse. Mas ele é bem barato e também está à disposição. Então, temos esses suportes e tem outros modelos ainda no mercado. A gente tem malha, né? Então a malha ela tem uma especificação aqui principalmente de largura, né? Essa aqui é 2 milímetros. Essa daqui é 1,5 e essa daqui é 3. Então, quanto maior a malha, né, mais área ela abrange e mais grossa ela é, tá? Aí depende da aplicação. Se você for trabalhar com coisa mais delicada, você vai usar a malha menor. Se você for trabalhar com placa mais grossa, você pode trabalhar com a malha mais grossa. Esferas. Cada chip que eu expliquei tem um tamanho de esfera diferente. Então, aqui nós temos os potes de esferas que vai aqui de 0,35 a 0,76 milímetros as esferas, tá? Tem a esfera até menor, 0,3, 0,2, mas as mais usadas é 0,5 e 0,6 e 0,35 no geral. Mas tem todos esses tamanhos aí. O fluxo tem movimento, né, na internet, o fluxo da Antec é falso, tem que ser original e tal. Eu não vou entrar em detalhe hoje sobre fluxo, mas eu vou falar sobre fluxo nos próximos vídeos no curso aí, no decorrer do curso, tá? Mas para trabalhar com solda BGA tem que ser fluxo de qualidade, tem que ser fluxo bom. Senão você não vai conseguir fazer o trabalho corretamente. Estanho que a gente usa também para passar, para facilitar a remoção das esferas. Álcool isopropílico, fluxo de solda a gente utiliza. Estação de retrabalho, tá? Aqui tem a estação, né, que aqui é o soprador, e aqui tem a estação de solda, para aquecer o ferro de solda. Microscópio. Aqui eu estou com esse microscópio que tem um monitor integrado, mas pode ser aquele microscópio USB, pode ser esse microscópio aqui de bancada, tá? Pode ser um microscópio comum USB. Para quê? Para você fazer a inspeção na placa, no chip, e alguns detalhes que a gente precisa estar desenvolvendo. E tem cuba, tá? A cuba que eu utilizo é essa, mas a gente está trabalhando com uma cuba aqui que ela tem um custo bem menor do que essa e muito bacana também. O modelo dela é bacana, tem uma qualidade muito boa, tá? Para quê? Depois que você faz o chip, ele vai ficar com aquele resíduo de fluxo, tudo. Então a gente coloca aqui para tirar todo aquele resíduo, limpar bem o chip, tirar toda a sujeira dele para na hora que for colocar na placa a gente não ter problema. Então a cuba também é um item que eu considero fundamental, não dá para ficar sem. Então as ferramentas são essas, os insumos são esses, falei sobre o equipamento. Próximo vídeo a gente já vai começar a entrar na parte de desumidificação da placa e falar sobre todo o processo de BGA e fazer na prática para vocês acompanharem. Vejo vocês na próxima videoaula, um grande abraço, valeu!